a ponte do Livramento de Arapiaçu, Tracuateua e Bragança. Pode entrar mais um pouquinho, por gentileza? Pode entrar para a lateral. Isso, para a porta não ficar... E olha, gente, esse trajeto anteriormente ele era feito pelos rios e terrestre, então levava muitos dias, até semanas, para que a produção agrícola escoasse e chegasse até a capital, porque era a nossa região que abastecia boa parte. Então o intuito da ferrovia foi interligar Bragança até a capital, por isso que o nome dela é Estrada de Ferro Bragança. Ela foi a primeira do Grã-Pará. E uma viagem que demorava muitos dias, com a ferrovia, era algumas horas. Mas eram 10 horas de viagem, eles saíam às 5 horas da manhã e chegavam às 15. Depois passou a ter viagens todos os dias, eram 2. A segunda viagem eles chamavam de mista, que levavam pessoas e mercadorias. Com isso, levavam mais tempo, então era cerca de 12 a 14 horas de viagem no mínimo. Aqui vocês podem observar toda a linha cronológica desse período. O início da construção foi ali, em 1883, aí eu acho que vocês pegaram aqui, meninas, se vocês quiserem, podem ficar à vontade, tá bom? Que ela ia sendo construída por trechos. Então, o período de construção da ferrovia, 25 anos para a estrada de ferro ser construída, e ela teve um período curto de atuação, de apenas 65 anos. Aqui na nossa região, nós temos a influência muito grande do Nordeste do Brasil. Naquela época, as pessoas vinham fugidos da Grande Seca, mas eles também colaboraram para a construção da ferrovia. E em Castanhal foi onde teve a maior concentração de pessoas que vieram do Ceará. Ali naquele cantinho, vocês podem observar uma grande castanheira que ficava ao lado da estação. Então, por associação, começaram a chamar a cidade de Castanhal. Nessa parede aqui, ó. Isso, muito obrigada. E olha, em todo o trajeto era possível ver que existiam várias pontes. Assim como a ponte do Livramento, a gente tem o privilégio de poder passar por ela, que ela continua com a mesma estrutura de metal. Aqui em Bragança, nós temos a ponte do Sapucaia. Quem já passou por ela para ir até o Mirante de São Benedito, até Augusto Correia? Quem? Já? Já perceberam que ela é bem estreita, certo? Já. Isso é porque ela foi construída por trem passar, gente. Então, anteriormente, ela era feita de metal e madeira, depois ela passou a ser de concreto. E o intuito dela era para chegar em Benjamin Constant, uma comunidade que nós temos aqui em Bragança, porque naquela época o governo dava incentivos para os estrangeiros irem para a nossa região. Então a produção agrícola familiar dos espanhóis lá era muito diversificada, escoava boa parte da produção de lá. Como eu mencionei, boa parte dessas estruturas eram feitas de metal, como as pontes, as estações. Naquela época eles chamavam de arquitetura do ferro. Ela era uma inovação para a época, mas não era valorizada. E com o tempo a gente foi perdendo elas ou sendo reutilizadas. Quando o trem já não saía mais de São Brás, boa parte desse material veio para Marituba, para Castanhal. A daqui de Bragança, lembrem que eu falei para vocês sobre o Instituto Santa Terezinha? Quer um pouco d'água? E olha, vamos lá. A estrutura que eu falei lá do Instituto Santa Terezinha, que foi criado o anexo, eles utilizaram os metais da nossa estação em que foi criada, e a gente consegue ver ali os vergalhões ainda que tem na estrutura no anexo. Aqui em Marituba, boa parte desse material veio para cá porque aqui existia a Vila dos Operários, a oficina das locomotivas, e quando por lá vocês conseguem ver este monumento, que é uma caixa d'água que fica lá perto do Menino Jesus, e quando olhamos para o outro lado da estrada, vocês conseguem ver a rotunda, aonde hoje é Ematé, lá era a oficina das locomotivas. À sua frente, a locomotiva fazia um movimento giratório. A locomotiva ela não dava ré, ela seguia só um sentido. Então eles precisavam fazer essa rotação, lá era feita para ir até a oficina. Nessa oficina em Marituba existiam 7 locomotivas. Ao todo eram 30. Elas eram numeradas de 1 a 30 e batizadas por vários nomes. A única que resta está em Castanhal, exposição na Praça do Estrela, a número 28. Das 30, somente ela que restou. Aqui vocês podem ver a nossa estação em Bragança, aonde hoje nós temos a Praça dos Eventos, ao lado do terminal rodoviário. Se vocês observarem, na extremidade da praça existe esse busto de Augusto Montenegro na extremidade, logo atrás uma parte elevada com as escadarias. As estações eram mais altas, para as pessoas poderem ficar no mesmo nível que o trem. Então a única estrutura que ainda resta aqui em Bragança, na nossa estação, é essa parte mais elevada.
Em 1908, foi o final das obras em que Augusto Montenegro, nosso governador, ele veio nessa viagem inaugural de Belém a Bragança. E de 1910 a 1950 foi o auge desse período, onde a economia cresceu muito e muitas cidades surgiram. Aqui em cima, vocês conseguem ver todo o trajeto. Era Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Isabel, Castanhal, São Francisco do Pará, Igarapé-Sul, Nova Timóteo, Peixe-Boi, Itapanema, Tracoteu e Bragança. Dessas cidades, gente, só existia Belém e Bragança. Todas surgiram por conta da ferrovia. E uma comparação em que eu faço para a gente entender o quanto Bragança é antiga. Capanema surgiu aqui, ó, em 1910, e Bragança, em 1913, estava completando 300 anos de existência. Atualmente, nós temos 412 anos. Seu ano de fundação é de 1613, a cidade mais antiga que nós temos no estado do Pará. E a mais antiga que Belém, né? Sim. Porque quem chegou primeiro aqui foram os franceses, que Daniel de la Toche veio do Maranhão pelos rios e 3 anos depois os portugueses expulsaram eles. Aí a gente tem colonização feita pelos portugueses. E olha, toda essa influência europeia é possível ver na nossa arquitetura colonial, mas não ficou somente na influência, nós trouxemos também. O pavilhão Senador Antônio Lemos, o coreto aqui à frente, ele foi trazido à nossa região na Maria Fumaça, porque ele foi feito de um pedido de um catálogo. E toda a sua estrutura de metal é alemão. Aqui vocês podem ver todo o trajeto em que a locomotiva percorria. E de acordo com a necessidade, eles faziam algumas extensões, como podem observar. Uma delas era para chegar a Iquaraci. Quando as mercadorias chegassem do porto, você trazia até a estação. Esse ramal passava por um bairro muito popular em Belém, que é o Bengui. Já ouviram falar? Conhecem? Benjamin Guilherme. Exatamente, deu spoiler. Eram 2 crianças que pegavam um trem para ir de lá até Castanhal estudar. E havia uma placa para que os maquineiros pudessem parar e pegar as crianças. Estava escrita Ben e Gui. Era o Benjamin e o Guilherme, por isso que é o nome do bairro Bengui. E ali, olha, em 1941, existiam várias caixas d'água em todo o trajeto. Ela era uma máquina movida a vapor, então precisava ser abastecida. A de cima é de São Brás, em Belém, a de baixo da direita da Ponte do Livramento e a da esquerda a daqui de Bragança. E ali, em 1956, foi o início da decadência da ferrovia, quando saiu o decreto federal para a construção das estradas e as empresas automobilísticas entrarem no nosso país. Na foto ao lado, vocês podem observar que ainda tentaram colocar locomotivas mais modernas, mas não foi à frente. Aí vocês podem entrar um pouquinho e fechar a porta, por gentileza? Muito obrigada. E ali, ó, em 1964, foi a última viagem. Vocês podem observar que o nosso vagão é a réplica dos vagões. E aqui, em Bragança, nós temos a festividade de São Benedito, que o auge acontece dia 26. Ontem, saiu nesse dia nos jornais que a última viagem seria dia 31 de dezembro de 64. E ali, a gente tem essa última viagem física. Aqui, a gente faz na história. Bragança tem muito a ser contado, aqui eu só conto um pequeno trecho de toda a sua história. E daqui a alguns anos a gente vai ver, de Tracoteu até Bragança, turisticamente no futuro, a Maria Fumaça. Daqui a alguns anos. E aí eu convido vocês a virem aqui à nossa estação, onde eu vou mostrar os 2 objetos que nós temos lá. Eu acho que vocês já fizeram lá também, podem ficar à vontade, tá bom?